senhores, vamos à nossa aula TD Vídeo sobre polinômios. Deixamos a princípio aos senhores executarem essas 6 questões que serão comentadas nesse nosso TD Vídeo. O ideal é que você tente resolvê-las. Vamos à nossa primeira questão, que traz uma questão do nosso CCVEST. Obter o quociente e o resto da divisão entre esse polinômio e esse binômio. Senhores, vamos aqui executar o método de Briot-Ruffini. Para isso, nós aqui temos a estrutura do método e vamos iniciar com a determinação do zero do binômio. Para isso é só você tomar o binômio igualar a zero e determinar o seu zero, que vamos denominando aqui de x índice zero, que é o menos 2. Trazemos para a sua região. O nosso polinômio possui os seguintes coeficientes. Organizado na ordem decrescente das potências de x, nós podemos trazer para cá esses coeficientes. Então, senhores, iniciando o processo do Briot-Ruffini, descida do coeficiente comando, que é o nosso 2, e o nosso giro, né? 2 vezes o menos 2, e adicionamos com o coeficiente seguinte. Então, senhores, menos 4 mais 0 dá menos 4. Seguinte, menos 4 vezes o menos 2 dá o 8. Menos 1, 7. 7 vezes o menos 2 dá menos 14, com 0 é menos 14. E ainda, menos 14 vezes o menos 2 dá o 28. 28, senhores, menos 4 é o 24. E, finalmente, senhores, 24 vezes o menos 2 dá o menos 48. Menos 48 mais o 6 dá o menos 42. Então, senhores, se a meta é o quociente e o resto, já temos aqui os coeficientes do Q de x, que vai tratar-se de um polinômio de 4º grau, né? Porque dividimos um polinômio de 5º por um polinômio de 1º grau. E aqui nós temos o resto da divisão. Então, temos o Q de x, que é o 2x a 4, menos 4x3, mais 7x2, menos 14x, mais 24. E o resto, senhores, da divisão é, no caso, o menos 42. Então, aí, senhores, uma divisão usando o método de Briot-Ruffini. Senhores, a nossa segunda questão. Qual o resto da divisão desse polinômio do 40º grau pelo binômio x-1? Senhores, a maneira mais prática e mais rápida para você determinar o resto de uma divisão é você executar o valor numérico do zero do binômio. Ou seja, no caso, o zero do nosso binômio, só igual ao binômio a zero, ele vai valendo 1. Para chegarmos ao fim, usamos o P de 1. E o P de 1, senhores, o valor numérico 1 desse polinômio é 1 a 40, que é 1, menos 1, menos 1. Então, ficamos na dependência de menos 1, que nos fornece justamente o resto dessa divisão. Bem simples. O polinômio, uma questão da PUC de Minas. O polinômio P de x é divisível pelo binômio x-1. Está interessado no valor de k. Temos aqui as opções. Senhores, se o polinômio é divisível por um binômio, o P da raiz do binômio, no caso aqui o P de A, é 0. E 0 ainda é raiz do polinômio. Bom, senhores, o zero do nosso binômio é 1. Senhores, executando, tomando o P de x, aplicando a condição do P de x ser divisível por x-1, que vai ficando o P da raiz do binômio sendo 0, é só você usar o P de 1 no polinômio e igualá-lo a 0. Senhores, executando as operações de potência e os termos semelhantes, e isolando o valor do k, chegamos a esse nosso k valendo menos 11, e a opção correta é a A. Senhores, determinar o resto da divisão desse polinômio por d de x, ou seja, pelo binômio x mais i. Usando o método de Briot-Ruffini, senhores, vamos aqui determinar o zero do binômio, que é o menos i, né? Se é x mais i igual a 0, a raiz desse binômio é o menos i. Trazendo para a região do zero no Briot-Ruffini,
E verificando agora os coeficientes do P de x, está ausente, né, senhores, o coeficiente x2. Então, vamos zerá-lo aqui. E os demais vêm como estão. E começando a divisão ao processo, descemos 2, vamos multiplicar esse 2 pelo zero do binômio e adicionar com o coeficiente seguinte. No caso, menos 2i mais 0 dá menos 2i. O próximo balão, menos 2i vezes o menos i dá 2i ao quadrado. Como i ao quadrado, senhores, que é uma das potências do complexo i, unidade imaginária, ficamos com menos 2. E menos 2 com menos 5 é o menos 7. Próximo, menos 7 vezes o i dá 7i, mais 1, podemos trabalhar com 1 mais 7i. Se o problema é só o resto, senhores, aqui acabou. O resto dessa divisão é o 1 mais 7i. Outra maneira, senhores, é justamente a que fizemos há pouco, é você executar o resto como o p da raiz do binômio. Então, executando o p de menos i nesse referido polinômio e tendo cuidado de trabalhar com as unidades, ou melhor, com as potências do nosso i, chegamos ao mesmo resto, que é, no caso, 1 mais 7i. Quinta questão, senhores. Verificar se esse polinômio é divisível pelo produto desses binômios. Senhores, polinômio divisível significa que o resto da divisão é zero. Senhores, se o polinômio é divisível por x menos 2, vamos ficar com o resto dessa divisão valendo zero, e bem como o resto por x mais 3 também valendo zero. Uma das maneiras, vamos usar aqui o processo de Biot-Ruffini. Zero desse nosso primeiro binômio é o 2, trazendo para a região e verificando que o nosso polinômio está todo completinho, as suas variáveis, aqui nós temos os seus coeficientes, e que iniciando o processo do Briot, descemos aqui o 1, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 1, 1, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 4 dá um menos 2, ficamos com menos 4 mais 16, 12, 12 vezes 2 dá 24, com menos 24, 0. Então, senhores, o polinômio é divisível já por x menos 2. Outra conferência, x mais 3, senhores, o zero de x mais 3, vamos determiná-lo. O zero de x mais 3 é o menos 3. Aproveitando o mesmo processo do dispositivo de Biot-Ruffini, vamos trazer esse zero para cá e vamos trabalhar só com a nossa linha do quociente, ou seja, os coeficientes do quociente. Vamos iniciar o processo, descemos esse 1, fazemos 1 vezes o menos 3, dá menos 3 com 1, chegamos ao menos 2 vezes o menos 3 dá 6, 6 menos 2 é o 4, e 4 vezes o menos 3, menos 12 com menos 12, com mais 12, 0. Então, senhores, zerou tanto na condição de divisão x mais 2, como na divisão do x mais 3, e aí, senhores, podemos citar que o p de x é um polinômio divisível pelo produto desses dois binômios. Senhores, deixamos, no caso, essas 5 questões, todas elas de vestibulares, para os senhores praticarem um pouco. E, no mais, um abraço e até a próxima.